Ele disse que era nosso segredo, que ninguém acreditaria em mim mesmo se eu contasse. E por quase 60 anos mantive esse silêncio que me consumia por dentro. Mas hoje quero que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. Meu nome é Antônia Silva, tenho 83 anos, sou viúva, mãe de 3 filhos, avó de 7 netos maravilhosos e bisavó de 2 pequenos que são a luz dos meus olhos. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em 1942, numa casa simples onde faltava muita coisa, menos amor e dignidade. Restante. Minha mãe lavava roupa para fora e costurava quando os olhos permitiam. Éramos 5 irmãos dividindo 2 quartos, mas a gente não se importava. Achávamos que aquilo era riqueza, ter uns aos outros. Em 1957, quando eu tinha 15 anos, aconteceu algo que mudou nossa vida. A esposa do dono da usina, Dona Cecília, visitou nossa casa depois que minha mãe costurou um vestido para ela. Ao me ver ajudando minha mãe com as costuras, perguntou se eu gostava de estudar. Respondi que sim, que era meu sonho ser professora um dia. Ela então fez algo que pareceu milagre. Ofereceu uma bolsa para que eu estudasse na escola normal da cidade. Vocês precisavam ver a cara do meu pai. Ele, que mal sabia escrever o próprio nome, ficou com os olhos cheios d'água. Mamãe chorou abertamente. Me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Era a primeira pessoa da família que iria além do 4º ano primário. No dia que recebi meu primeiro uniforme, passei horas me olhando no único espelho da casa, um retângulo pequeno na parede da sala. A saia azul marinho pregueada, a blusa branca com o emblema da escola bordado no bolso, as meias brancas até o joelho e sapatos pretos que mamãe comprou na feira. Um número maior para eu crescer dentro deles. Eu dormia com esse uniforme dobrado embaixo do travesseiro, como se fosse um tesouro. O primeiro dia de aula foi como entrar em outro mundo. A escola normal ficava no centro da cidade, um prédio enorme com colunas na entrada, escadarias de mármore e salas com janelas tão altas que precisava de escada para abrir. Tinha um cheiro que nunca vou esquecer. Mistura de cera no assoalho, livros antigos e giz. As outras meninas vinham de famílias melhores que a minha. Percebi logo pelos sapatos delas, sempre brilhando de novos, e pelas merendeiras de metal com comidas que eu nem conhecia. A minha era uma lata de manteiga reaproveitada, onde mamãe colocava pão com banana ou, nos dias de sorte, um pedaço de bolo de fubá. Eu acordava às 5 da manhã para ajudar mamãe com as roupas de lavar antes de ir para a escola. Depois das aulas, ainda ajudava na costura ou cuidava dos irmãos menores. Estudava à noite, com a luz fraca de um lampião, porque a eletricidade em casa vivia caindo. Mesmo assim, era a primeira aluna da classe. Tinha uma facilidade com os números que impressionava até os professores. E foi assim, por me destacar em matemática, que chamei a atenção do professor Augusto Mendonça. Ele ensinava matemática no curso normal e era considerado um dos melhores professores da escola. Homem imponente, na casa dos 40 anos, sempre de terno e gravata mesmo nos dias mais quentes, cabelos bem penteados com brilhantina e um perfume forte que a gente sentia de longe. No início do 2º semestre, o professor Augusto começou a me elogiar na frente de todos. Vejam como a Antônia resolveu esse problema, com elegância e precisão, ele dizia. Me pedia para resolver equações no quadro, sempre encontrando um jeito de mencionar como eu era um diamante bruto do interior. Confesso que aquilo alimentava meu ego. Em casa, ninguém entendia o que eu estudava, e ali estava um homem estudado, respeitado, me tratando como especial. Logo vieram os convites para ficar após a aula para aulas extras. Você tem potencial para uma bolsa na capital, ele dizia, mas precisa de preparação especial. Meus pais ficaram orgulhosos quando contei. Mamãe até chorou, imaginando a filha estudando em São Paulo, talvez até na USP, como ele sugeria. As aulas extras começaram normais. Ele me dava problemas mais difíceis, me emprestava livros avançados, me explicava conceitos com paciência. Depois de algumas semanas, começou a sentar mais perto durante as explicações. A mão dele, que antes apontava para o caderno à distância, agora pousava sobre a minha para corrigir a forma de segurar o lápis. O perfume dele ficava mais forte quando se inclinava sobre meu ombro para verificar meus cálculos.
Um dia, enquanto eu resolvia um problema na lousa, senti as mãos dele nos meus ombros. Você está tensa, Antônia, ele disse. Precisa relaxar para pensar melhor. E começou a massagear meus ombros de um jeito que me deixou paralisada. Não sabia o que fazer ou dizer. Naquela época, um professor era quase como uma divindade, especialmente para uma menina pobre como eu. Antes de continuar minha história, queria pedir um momento para vocês que estão me assistindo. Me conta nos comentários de onde você está vendo este vídeo. É tão especial para mim, com meus 83 anos, poder compartilhar minha história com pessoas de todo o Brasil. E se minha história estiver tocando seu coração, por favor, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Isso ajuda essa vovó aqui a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir o que tenho para dizer. As coisas pioraram gradualmente. As mãos que massageavam meus ombros começaram a descer pelas costas, a roçar na lateral do meu corpo. Os elogios aos meus estudos foram substituídos por comentários sobre minha aparência. Está ficando uma moça muito bonita, Antônia, ele dizia, enquanto seus olhos percorriam meu corpo de um jeito que me fazia sentir suja. Eu comecei a inventar desculpas para não ficar após as aulas. Dizia que precisava ajudar minha mãe, que meu pai estava doente, que tinha que buscar meus irmãos. Ele aceitava, mas no dia seguinte me tratava com frieza na sala, me fazia perguntas difíceis na frente de todos, me humilhava quando eu errava. Uma tarde, depois que eu recusei mais uma aula extra, ele me chamou e disse que havia conversado com Dona Cecília sobre a bolsa para São Paulo e que ela estava entusiasmada com a ideia, mas que dependia da recomendação dele. O recado estava dado. Ou eu cooperava, ou podia esquecer meu sonho. Na semana seguinte, fiquei para a aula extra. Ele do nada trancou a porta da sala, coisa que nunca tinha feito antes. Pediu que eu resolvesse um problema no quadro e, enquanto eu escrevia, senti seu corpo pressionar o meu contra a lousa. Você sabe que posso fazer muito por você, não sabe, Antônia? Ele sussurrou no meu ouvido. O giz quebrou na minha mão, tamanho era meu tremor. Eu tinha apenas 16 anos, não sabia como reagir, como dizer não a um homem adulto, professor respeitado, que tinha meu futuro nas mãos. Eu não conseguia nem chorar de tanto medo do que podia acontecer. Até que ele me prendeu e, naquela tarde, algo dentro de mim se quebrou junto com aquele pedaço de giz. Voltei para casa em silêncio naquele dia. Mamãe percebeu que algo estava errado, mas atribuiu ao cansaço dos estudos. É muito esforço para uma menina, ela dizia, mas vai valer a pena quando você for professora. As aulas extras continuaram por quase 2 meses. Cada vez que ele se aproximava, eu me desligava, saía do meu corpo, pensava na bolsa, em São Paulo, em como ajudaria minha família quando fosse professora. Era a única forma que encontrei para suportar. E então, numa terça-feira chuvosa de agosto, conheci Maria Helena, uma professora nova de português que tinha vindo da capital. Ela me viu saindo da sala do professor Augusto com os olhos vermelhos e me chamou para conversar. Não sei porquê, talvez pelo jeito dela, pelo olhar sincero, mas contei tudo. Foi a primeira vez que as palavras saíram, entre soluços e vergonha. Maria Helena segurou minhas mãos e disse algo que mudou minha vida. Antônia, o que está acontecendo não é sua culpa. E você não está sozinha. Aquelas palavras, tão simples, foram como uma luz no fim de um túnel escuro, onde eu estava perdida. Naquele mesmo dia, ela me levou para sua casa, me deu um chá e me contou sua própria história. Como também havia sido assediada por um professor quando estudante, e como havia se tornado professora justamente para proteger outras meninas. O silêncio é o maior aliado deles, ela disse. Quando falamos, quebramos o poder que tem sobre nós. Maria Helena me mostrou que eu tinha escolhas, mesmo quando parecia que não, que meu valor não dependia da aprovação ou das promessas daquele homem. E mais importante, que não estava sozinha. Aquela conversa foi o primeiro passo de uma longa jornada. Uma jornada que me levaria, sim, a me tornar professora, mas por um caminho muito diferente do que eu imaginava naqueles dias escuros de 1957. Aquele dia de agosto, quando a professora Maria Helena me encontrou saindo da sala, foi o começo de uma mudança que eu não imaginava ser possível.
Ela me levou até a cantina da escola, me comprou um café com leite e esperou que eu me acalmasse. Foi nesse momento que comecei a entender que não estava completamente sozinha. Maria Helena tinha um jeito diferente dos outros professores. Era jovem, tinha se formado na USP e falava de coisas que ninguém mencionava naquela época. Igualdade, respeito, dignidade. Palavras que soavam estranhas para uma menina do interior que foi criada para abaixar a cabeça e obedecer. O professor Augusto tem uma reputação na capital. Ela me contou depois que sequei as lágrimas. Ele já foi transferido de 2 escolas em São Paulo. Não é coincidência que agora esteja aqui no interior, onde as coisas costumam ficar escondidas por mais tempo. Descobri que Maria Helena não estava ali por acaso. Ela havia pedido transferência para a nossa escola justamente após ouvir rumores sobre o comportamento do professor Augusto. Estou de olho nele desde que cheguei, ela confessou. Já desconfiei pela forma como ele olha para certas alunas, como cria essas aulas extras, apenas com algumas. No dia seguinte, chegando à escola, percebi algo diferente. Maria Helena estava na porta da minha sala quando o professor Augusto me chamou para conversar sobre o problema de ontem. Ela se aproximou, como quem não quer nada, e perguntou se estava tudo bem. O professor ficou visivelmente irritado com a interrupção, mas não insistiu. Foi a primeira vez que senti que havia uma barreira, uma proteção. Nas semanas seguintes, Maria Helena se tornou minha sombra na escola. Aparecia por coincidência nos corredores quando eu estava sozinha, oferecia me acompanhar até em casa, inventava projetos de literatura que exigiam minha presença na biblioteca durante os horários que eu costumava ter as aulas extras. Um dia, ela me convidou para ajudá-la a corrigir algumas redações. Enquanto trabalhávamos, ela sutilmente perguntou: "Você conhece a Luísa, do 2º ano B?" Confirmei com a cabeça. Luísa era uma menina quase tão pobre quanto eu, que tinha entrado com bolsa de estudos também. Notei que o professor Augusto começou a elogiá-la muito nas aulas de matemática e a convidá-la para ficar após a aula. Senti meu estômago afundar. Aquele mesmo padrão, aquelas mesmas palavras. Como se ele tivesse um roteiro que seguia à risca, mudando apenas o nome da vítima. Ela precisa saber. Falei com uma coragem que nem sabia que tinha. Precisa ser avisada. Mas como? Maria Helena perguntou, me olhando intensamente. Pense bem, Antônia. Como podemos alertá-la sem que isso se volte contra vocês duas? Foi aí que tivemos a ideia do jornal da escola. Maria Helena propôs à diretoria um projeto de jornal estudantil, como parte do currículo de português. Recebemos autorização e, no primeiro número, incluímos um artigo aparentemente inocente sobre limites apropriados entre professores e alunos. O texto falava em termos gerais, baseado em casos de outras escolas, outras cidades. Mas deixamos pistas, sinais de alerta, descrições de comportamentos que qualquer menina na minha situação reconheceria. O jornal circulou por toda a escola. Luísa o leu, assim como outras meninas. Algumas começaram a evitar ficar sozinhas com o professor Augusto. Ele percebeu a mudança, é claro. Ficou mais cauteloso, mas também mais irritadiço. Comecei a receber notas baixas nas provas, mesmo quando sabia que minhas respostas estavam corretas. Era sua forma de retaliação. Um dia, ao final da aula, ele me entregou uma carta fechada. Para seus pais. Disse com um sorriso que me fez gelar. Sobre seu desempenho recente. Era uma quinta-feira e eu sabia que no sábado haveria uma reunião de pais e mestres. Naquela carta, ele certamente plantava as sementes que destruiriam meu sonho de continuar estudando. Maria Helena percebeu minha aflição e me chamou para conversar. Mostrei a carta, ainda lacrada. "Vamos abrir", ela disse decidida. "Precisamos saber o que estamos enfrentando." As palavras naquela carta eram veneno puro. Ele sugeria que eu andava distraída, que talvez a escola fosse um ambiente muito sofisticado para uma menina de origem tão simples, que havia preocupações sobre meu comportamento com colegas do sexo masculino. Era tudo mentira, claro. Mas naquela época, para uma família como a minha, questões de comportamento eram sérias. Meu pai certamente me tiraria da escola imediatamente. "Ele não pode fazer isso", falei entre lágrimas.
Maria Helena segurou minhas mãos trêmulas e disse algo que nunca esqueci. Ele pode tentar, mas não vamos deixar. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto de madeira do nosso quartinho, ouvindo o ressonar da minha irmã na cama ao lado, pensando no que aconteceria no sábado. Via meu sonho desmoronar, via a decepção no rosto do meu pai, a tristeza no olhar da minha mãe. Como explicaria a eles algo que eu mesma mal compreendia? Na manhã seguinte, fui para a escola decidida a conversar com a diretora antes que a carta chegasse aos meus pais. Mas ao entrar no portão, fui recebida por um burburinho incomum. Grupos de alunas conversavam em círculos fechados, algumas chorando, outras com expressões de choque. A secretária veio me chamar. A diretora quer ver você, Antônia. Caminhei para a diretoria com as pernas bambas, imaginando que o pior já havia acontecido. A porta estava entreaberta. Lá dentro, vi não apenas a diretora, mas também Maria Helena, e para minha surpresa, Luísa, a menina do 2º ano, acompanhada por sua mãe, uma senhora de aparência severa. A primeira coisa que notei foi que Luísa havia chorado. Seus olhos estavam inchados e vermelhos. A segunda coisa foi o olhar de Maria Helena, que tinha uma mistura de tristeza e determinação. Antônia, disse a diretora, precisamos da sua ajuda. Naquela manhã, descobri que não era apenas eu. Luísa havia sido encurralada pelo professor Augusto na sala de materiais. Diferente de mim, ela conseguiu fugir e correu para casa. Contou tudo à mãe, que, diferente dos meus pais, não tinha medo de enfrentar autoridades. Dona Clarice, mãe de Luísa, era viúva de um advogado e sabia seus direitos. Ela veio à escola exigindo justiça. A diretora inicialmente tentou abafar o caso. São acusações muito sérias. Precisamos de provas, ela dizia. Foi quando Luísa mencionou o artigo no jornal da escola e disse que suspeitava haver outras vítimas. Você sabe de outras meninas, Antônia? A diretora me perguntou. Senti o peso daquele momento. O medo, a vergonha, a dúvida, tudo passando pela minha mente. Mas então olhei para Luísa, tão jovem quanto eu, que teve a coragem que me faltou. E olhei para Maria Helena, que havia arriscado sua posição para me proteger. Sim, respondi finalmente. Eu sei. E comecei a contar tudo, desde o início. O que aconteceu nos dias seguintes foi como uma tempestade que varre tudo. Mais 3 meninas vieram à frente com histórias semelhantes. O professor Augusto foi chamado à diretoria e, enfrentado com os depoimentos, negou tudo, claro. Mas a evidência era forte demais. A escola não podia ignorar. Então veio o momento que mais temi: contar aos meus pais. Maria Helena se ofereceu para me acompanhar. Chegamos em casa num sábado à tarde. Mamãe estava no quintal, estendendo roupas, e papai consertava uma cadeira quebrada. Boa tarde, seu Joaquim, dona Teresa. Sou Maria Helena, professora da Antônia. Ela começou. Precisamos conversar sobre algo importante. Sentamos todos na sala pequena, eu tremendo de medo, não das revelações, mas da reação deles. Será que me culpariam? Será que achariam que eu havia provocado de alguma forma? Maria Helena falou primeiro, explicando a situação em termos gerais, sobre o comportamento do professor e como ele havia sido afastado. Depois, olhou para mim, dando espaço para que eu contasse minha parte. Com voz trêmula, relatei o que havia acontecido. Não tudo, não os detalhes que ainda me faziam acordar suando no meio da noite, mas o suficiente para que entendessem. Houve um silêncio pesado quando terminei. Minha mãe tinha os olhos marejados, a mão cobrindo a boca. Meu pai olhava fixamente para o chão, os nós dos dedos brancos de tanto apertar os joelhos. Por que não nos contou antes, minha filha? Minha mãe finalmente perguntou. Tive medo, respondi sinceramente. Medo de que me tirassem da escola. Medo de que não acreditassem. Medo de decepcionar vocês. Foi então que meu pai fez algo que nunca havia feito antes. Ele se levantou, caminhou até mim e me abraçou forte, muito forte. Senti suas lágrimas caindo no meu cabelo enquanto ele dizia com voz embargada: Nunca, nunca mais esconda algo assim de nós. Você é nossa filha. Nada que aconteça vai mudar isso. Esse momento, esse abraço,
Foi como um curativo numa ferida aberta. Não a fechou completamente. Algumas feridas nunca fecham totalmente, mas permitiu que começasse a cicatrizar. Na segunda-feira seguinte, a escola estava diferente. O professor Augusto não estava lá. Corria o rumor de que havia sido suspenso, que a diretora havia ligado para a Secretaria de Educação em São Paulo, que haveria uma investigação. Eu, Luísa e as outras meninas éramos olhadas de forma estranha. Algumas pessoas nos evitavam, como se o que aconteceu conosco fosse contagioso. Outras, especialmente meninas mais velhas, nos procuravam em cantos para sussurrar: a mesma coisa aconteceu comigo no ano passado. O silêncio começava a se quebrar, revelando um padrão muito maior do que imaginávamos. Maria Helena criou um grupo de estudos após as aulas. Na superfície, era para literatura avançada, mas na verdade era um espaço seguro onde podíamos conversar, processar o que havia acontecido, apoiar umas às outras. Foi ali que comecei a entender que o que vivi não me definia, não era minha culpa e não determinaria meu futuro. Era o começo de uma longa jornada. Uma jornada que me ensinou sobre o poder do silêncio e o poder ainda maior de quebrá-lo, sobre como as sombras só persistem quando não ousamos acender uma luz. O que aconteceu depois daqueles dias tumultuados de 1958 mudou não apenas minha vida, mas a vida de muitas outras meninas que viriam depois de mim. E isso eu vou contar no próximo vídeo. Os meses que se seguiram àquela revelação foram os mais intensos da minha juventude. O professor Augusto foi afastado da escola, mas a batalha estava longe de terminar. A investigação oficial avançava lentamente, com depoimentos sendo colhidos de forma discreta para preservar a reputação da instituição, como diziam. Estávamos em 1959, um ano decisivo para mim. Apesar do trauma, consegui manter meus estudos. Nas provas finais, recebi as notas mais altas da turma em matemática, justamente a disciplina que havia se tornado um pesadelo. Foi uma pequena vitória pessoal, um modo de provar para mim mesma que aquele homem não havia roubado minha capacidade de aprender. Maria Helena continuou sendo nosso farol. Ela transformou o jornal escolar numa ferramenta de conscientização. Nunca mencionando diretamente o caso, publicávamos textos sobre dignidade, respeito e direitos. Criamos uma linguagem cifrada que só nós entendíamos completamente. Quando escrevíamos sobre ambientes seguros de aprendizado, todas sabíamos do que realmente estávamos falando. Em março de 1960, recebi a notícia que mudaria meu destino. A Secretaria de Educação havia aprovado minha bolsa para estudar na Escola Normal Caetano de Campos, em São Paulo. A ironia não me escapou. A mesma bolsa que o professor Augusto havia usado para me manipular agora se tornava realidade por mérito próprio e pelo empenho de Maria Helena. Minha partida para São Paulo foi agridoce. A cidade grande me assustava, mas representava também um recomeço. Fui morar na casa de uma tia-avó, no bairro do Bexiga, um cortiço apertado onde dividia o quarto com duas primas. O barulho, o movimento, o ritmo acelerado da capital paulista era tão diferente de Ribeirão que nos primeiros dias eu mal conseguia dormir. A Caetano de Campos era imponente, um palácio comparado à nossa escola no interior. Nas primeiras semanas, me senti invisível, apenas mais uma aluna entre centenas. Até que um dia, durante uma aula sobre métodos pedagógicos, a professora mencionou um artigo sobre limites éticos na relação professor-aluno. Reconheci imediatamente. Era um texto adaptado do nosso pequeno jornal escolar. Ao final da aula, procurei a professora Cecília. Conheço esse artigo, falei timidamente. Na verdade, ajudei a escrevê-lo. Seus olhos se iluminaram com interesse. Você é de Ribeirão Preto? Conhece Maria Helena Duarte? Confirmei surpresa. Ela me enviou todo o material do jornal de vocês. Estamos usando como estudo de caso na Faculdade de Pedagogia da USP. Aquele encontro foi o primeiro de muitos. A professora Cecília me apresentou ao Centro de Estudantes, um grupo politizado que discutia não apenas questões acadêmicas, mas os rumos do país. Era 1961. O Brasil fervilhava com debates sobre reformas de base, educação popular e direitos civis. Pela primeira vez, entendi que minha experiência pessoal se conectava a questões muito maiores.
No centro de estudantes, conheci Mariana, Teresa e Conceição, 3 universitárias que haviam criado um grupo informal de apoio a mulheres vítimas de assédio e violência. Elas me convidaram para uma reunião numa pequena sala nos fundos de uma livraria na Rua Maria Antônia. Lá, encontrei algo que mudaria minha vida: a sororidade. Naquelas reuniões clandestinas, mulheres de diferentes idades e classes sociais compartilhavam experiências e se fortaleciam mutuamente. Aprendi sobre feminismo, li textos de Simone de Beauvoir contrabandeados da França, descobri que o que vivi tinha nome e contexto. Não era um caso isolado, nem culpa minha, era parte de uma estrutura social que precisava ser transformada. Em 1962, já no último ano do curso normal, recebi uma carta de Maria Helena. O professor Augusto havia sido finalmente demitido do sistema estadual de ensino, após uma sindicância que reuniu depoimentos de ex-alunas de 3 diferentes escolas. Nossa pequena resistência em Ribeirão havia desencadeado um processo maior. A carta terminava com uma notícia que me fez chorar de emoção. A diretora se aposentou. Fui convidada para assumir a coordenação pedagógica. Vamos transformar essa escola, Antônia. E quando você se formar, terá um lugar esperando por você aqui. A proposta era tentadora, mas meu caminho já havia tomado outra direção. Durante meu estágio supervisionado, fui designada para uma escola na periferia de São Paulo, no então recém-formado bairro de Itaquera. A realidade daquelas crianças, muitas vindas do Nordeste, vivendo em condições precárias, enfrentando preconceito e exclusão, me tocou profundamente. No final de 1962, com meu diploma em mãos, tomei minha decisão. Escrevi para Maria Helena, agradecendo sua oferta, mas explicando que ficaria em São Paulo. Encontrei minha missão, escrevi. Essas crianças precisam não apenas de alfabetização, mas de alguém que as veja, que acredite nelas, que as proteja. Alguém que eu não tive até você aparecer na minha vida. Consegui uma vaga como professora primária na Escola Municipal Jardim São Pedro, em Itaquera. O prédio era improvisado, com salas divididas por paredes de compensado, carteiras remendadas e um único banheiro para mais de 200 alunos. Mas havia ali uma energia, uma vontade de aprender que me contagiava. Nos anos seguintes, transformei minha sala de aula num espaço de acolhimento e resistência. Implementei métodos inspirados em Paulo Freire, que conheci pessoalmente em 1963, durante um encontro sobre alfabetização de adultos. A ideia de que a educação deveria ser libertadora, não domesticadora, revolucionou minha prática. Em 1964, quando o golpe militar abalou o país, senti na pele o que significava resistir. Vários colegas professores foram afastados por subversão. Livros foram censurados, métodos pedagógicos proibidos. A vigilância se intensificou nas escolas. Aprendemos a falar em códigos, a esconder certos materiais, a proteger uns aos outros. Foi nesse período que conheci Fernando, um jovem médico que atendia no posto de saúde próximo à escola. Ele vinha de uma família tradicional de São Paulo, mas havia escolhido trabalhar na periferia por convicção política. Começamos a colaborar em projetos comunitários. Enquanto eu alfabetizava, ele realizava campanhas de saúde preventiva. Nossa parceria profissional logo se transformou em algo mais. Em 1966, nos casamos numa cerimônia simples, com a presença dos meus pais, que viajaram de Ribeirão especialmente para a ocasião, das minhas amigas do grupo de apoio e de Maria Helena, que se tornaram uma espécie de mentora para mim. Nos anos seguintes, equilibrar a carreira docente com a vida familiar foi um desafio constante. Em 1967, nasceu nossa primeira filha, Luísa, nome escolhido em homenagem àquela menina corajosa de Ribeirão que teve a coragem de denunciar o professor Augusto. Em 1969, veio Miguel, e em 1972, Clara. A década de 1970 se iniciou sob a sombra do AI-5. A repressão se intensificou, afetando diretamente nosso trabalho. Fernando atendia clandestinamente militantes feridos em sessões de tortura. Eu escondia materiais didáticos, considerados subversivos, e mantinha um grupo de leitura secreto com adolescentes do bairro.
Em 1971, fui chamada à delegacia para prestar esclarecimentos sobre minhas atividades docentes. Um aluno havia comentado em casa sobre nossas discussões em sala sobre igualdade e direitos. O pai, um militar de baixa patente, fez a denúncia. Passei horas sendo interrogada sobre meus métodos comunistas de ensino. Saí da delegacia abalada, mas não derrotada. Tornei-me ainda mais cautelosa, mas não menos determinada. Adaptei minha abordagem, usando literatura, histórias populares e jogos para transmitir os mesmos valores de forma menos explícita. As crianças entendiam perfeitamente. Elas sempre entendem quando alguém fala com sinceridade. Em 1973, recebi um convite que mudaria novamente minha trajetória. A diretora da escola estava se aposentando e meu nome havia sido indicado para assumir o cargo. Hesitei. Ser diretora significava mais responsabilidade, mais visibilidade em tempos perigosos, mas também significava a oportunidade de proteger outros professores, de implementar mudanças estruturais, de criar um ambiente verdadeiramente seguro para centenas de crianças. Aceitei o desafio. Nos primeiros meses, enfrentei resistência de alguns professores mais antigos e conservadores. Muito jovem, diziam. Mulher, mãe de 3 filhos pequenos, como vai dar conta? Não respondiam às críticas diretamente, mas com trabalho e resultados. Minha primeira ação como diretora foi criar um conselho escolar que incluía não apenas professores, mas também pais e funcionários. Algo inédito naquela época. Em seguida, implementei um sistema de tutoria onde alunos mais velhos auxiliavam os menores, inspirado nas ideias de Freinet, que havia estudado clandestinamente. O momento mais significativo, porém, foi quando uma jovem professora recém-contratada veio ao meu gabinete, tremendo, para relatar que um dos inspetores escolares fazia comentários inadequados e a tocava de forma indesejada durante as visitas de supervisão. Naquele instante, tudo voltou. O medo, a impotência, mas também a certeza do que precisava ser feito. Você não está sozinha, disse a ela, as mesmas palavras que Maria Helena havia me dito décadas antes. E ele não vai mais fazer isso, não nesta escola. Enfrentei o sistema, documentei cada incidente, mobilizei outros diretores, levei o caso até a Secretaria de Educação. O inspetor foi transferido para um trabalho administrativo, sem contato com escolas. Não era justiça completa, mas era um começo. Esse episódio consolidou minha reputação como uma diretora que protege os seus. Logo, outras professoras de diferentes escolas começaram a me procurar com relatos similares. De forma discreta, transformei minha casa num ponto de encontro aos domingos. Oficialmente para planejamento pedagógico, extraoficialmente para acolher, orientar e fortalecer educadoras que enfrentavam situações de assédio e discriminação. No final de 1975, recebi uma carta de Maria Helena. Ela havia se aposentado e estava organizando um encontro estadual de educadoras para discutir a mulher no sistema educacional brasileiro. Era um tema ousado para aqueles tempos de censura, mas ela havia conseguido o apoio de uma fundação internacional. Quero que você fale sobre sua experiência, Antônia, ela escreveu. É hora de contar sua história para inspirar outras. A ideia me aterrorizou inicialmente. Falar publicamente sobre o que vivi? Expor aquela ferida que, embora cicatrizada, ainda latejava quando tocada? Consultei Fernando, que me apoiou incondicionalmente. Conversei com minhas amigas do grupo de apoio, que me incentivaram. Refleti sobre todas as mulheres que haviam compartilhado suas histórias comigo ao longo dos anos, confiando em minha discrição e solidariedade. E então, numa manhã de abril de 1976, subi ao palco do auditório da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, diante de mais de 200 educadoras de todo o estado. Com voz firme, embora meu coração disparasse, comecei. Meu nome é Antônia Silva. Em 1958, quando eu tinha 16 anos, um professor abusou de sua autoridade e mudou o curso da minha vida. Hoje, quero falar sobre como transformei essa experiência em missão. O silêncio inicial deu lugar a lágrimas, acenos de cabeça em reconhecimento e, finalmente,
a uma onda de aplausos que parecia não ter fim. Naquele momento, entendi que cada palavra compartilhada era uma semente plantada. Que minha história, dolorosa como foi, poderia fortalecer outras mulheres a romperem seus próprios silêncios. Ao final do encontro, formamos a Rede de Educadoras por um Ensino Digno e Igualitário, um grupo informal que se reunia periodicamente para trocar experiências e desenvolver estratégias de proteção e avanço profissional para mulheres na educação. Era nosso modo de resistir, de construir pontes sobre o abismo da desigualdade que ainda existia. Em tempos de repressão política, aprendemos a tecer nossa resistência com fios invisíveis mais resistentes. Solidariedade, conhecimento compartilhado, proteção mútua, pequenas transformações diárias. Como dizia minha mãe, com sua sabedoria simples, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E assim, entre avanços e retrocessos, entre medos e coragens, chegamos ao final daquela década que moldou não apenas o Brasil, mas também a mulher que eu me tornaria. Uma década que me ensinou que as cicatrizes, por mais dolorosas que sejam, podem se transformar em mapas que guiam outras pessoas por caminhos mais seguros. Os anos 1980 chegaram com ventos de mudança no país. A ditadura mostrava sinais de enfraquecimento, movimentos sociais ganhavam força e finalmente podíamos respirar um pouco mais livremente. Nossa rede de educadoras, que começou como um grupo pequeno e discreto, já contava com representantes em mais de 50 municípios de São Paulo. Em 1982, recebi um convite que jamais havia imaginado: participar da formulação da nova proposta curricular para as escolas municipais de São Paulo. Era a chance de inserir oficialmente no sistema educacional aquilo pelo que havíamos lutado nas sombras por tantos anos. O respeito à dignidade de todos, a igualdade como princípio norteador, mecanismos de proteção contra abusos de autoridade. Fernando me apoiou integralmente. Nossos filhos já estavam crescidos. Luísa na faculdade de Direito, Miguel terminando o científico e Clara no ginásio, o que me permitiu dedicar longas horas a esse projeto tão significativo. Durante 18 meses, trabalhamos incansavelmente na elaboração de documentos, realização de pesquisas e consultas à comunidade escolar. Um dos pontos mais importantes que conseguimos incluir foi um protocolo claro para denúncias de assédio e abuso no ambiente escolar, com garantias de sigilo e proteção ao denunciante. Insisti também na criação de programas de formação continuada que abordassem ética profissional e relações de poder no contexto educacional. Em 1985, quando a nova proposta foi finalmente implementada, senti que um ciclo se completava. Aquela menina assustada de Ribeirão Preto, que não sabia como se defender de um professor abusivo, agora ajudava a criar mecanismos institucionais para proteger outras meninas. Mas a vida sempre nos surpreende com novos desafios. Em 1986, Fernando foi diagnosticado com um tumor no pâncreas em estágio avançado. A ironia era cruel. Ele, que salvara tantas vidas como médico, agora enfrentava uma doença com poucas chances de cura. Durante 8 meses, dividi meu tempo entre a direção da escola e o hospital, vendo meu companheiro de vida definhar um pouco a cada dia. Fernando partiu numa manhã de abril de 1987. Sua morte deixou um vazio impossível de preencher, mas também um legado de amor, coragem e compromisso social que me deu forças para continuar. Nos meses seguintes, mergulhei no trabalho como forma de lidar com o luto. Foi nesse período que comecei a documentar formalmente a história da nossa rede de educadoras. Em 1988, com a promulgação da nova Constituição, sentimos que o Brasil finalmente caminhava para se tornar o país que sonhávamos. A Constituição Cidadã incorporava muitos dos princípios pelos quais havíamos lutado na clandestinidade anos antes. A educação era reconhecida como direito fundamental, e a igualdade de gênero estava inscrita no texto constitucional. Foi também em 1988 que recebi uma ligação inesperada. Uma jovem jornalista queria me entrevistar para uma série de reportagens sobre mulheres que transformaram a educação paulista. Inicialmente relutei. Nunca busquei reconhecimento público pelo meu trabalho.
Mas minhas companheiras da rede me convenceram que compartilhar nossa trajetória poderia inspirar uma nova geração de educadoras. A reportagem teve um impacto que jamais imaginei. Após sua publicação, começaram a chegar cartas de mulheres de todo o Brasil, professoras, diretoras, supervisoras, compartilhando experiências semelhantes e pedindo orientação sobre como replicar nosso trabalho em suas regiões. No início dos anos 1990, já perto da minha aposentadoria oficial, decidi sistematizar toda essa experiência. Com a ajuda de Luísa, que se tornara uma advogada especializada em direitos humanos, e de diversas companheiras da rede, criamos um manual prático. Educação com Dignidade. Guia para prevenção e enfrentamento do assédio e abuso no ambiente escolar. O lançamento do manual, em 1992, coincidiu com minha cerimônia de aposentadoria depois de 30 anos dedicados à educação pública. Imaginei que seria o início de um período mais tranquilo, talvez viajando para visitar antigos colegas ou me dedicando ao jardim que sempre quis cultivar. Mas o destino tinha outros planos. Logo após minha aposentadoria, recebi um convite para coordenar um projeto de formação continuada para educadores da rede estadual, com foco justamente nas questões abordadas em nosso manual. Como recusar? Aceitei o desafio e, durante os 5 anos seguintes, percorri o estado de São Paulo, realizando oficinas, seminários e grupos de discussão. Foi numa dessas viagens, em 1995, que reencontrei Maria Helena. Ela estava com quase 70 anos, mas mantinha o mesmo olhar determinado e a energia contagiante que me cativou naquele distante ano de 1958. Havíamos mantido contato ao longo das décadas, é claro, mas nos últimos anos ela se dedicara a cuidar do marido doente e nos víamos com menos frequência. Passamos uma noite inteira conversando, relembrando nossa jornada, maravilhadas com o quanto havia mudado e, tristemente, com o quanto ainda permanecia igual. Maria Helena me contou que estava escrevendo suas memórias e me pediu permissão para incluir minha história. Sua coragem de menina me inspirou a ser uma educadora melhor, Antônia, ela disse, segurando minhas mãos. E inspirou muitas outras também. Esta história não pertence apenas a nós, pertence a todas que vieram antes e a todas que virão depois. No ano seguinte, a pequena editora feminista Elas por Elas publicou Memórias de Resistência, uma educadora na contramão do silêncio, de Maria Helena Duarte. O livro, que incluía um capítulo inteiro sobre nossa luta em Ribeirão Preto, tornou-se leitura obrigatória em diversos cursos de pedagogia pelo país. Em 1998, quando o projeto de formação continuada chegou ao fim, eu já tinha 56 anos e 4 netos. Pensei, novamente, que era hora de desacelerar. Passei a me dedicar mais à família e a pequenos projetos comunitários no bairro onde ainda vivo, em Itaquera. Mas em 2005, um telefonema mudou tudo mais uma vez. Era Luísa, não minha filha, mas aquela menina corajosa de Ribeirão Preto. Agora, uma mulher de 63 anos. Ela também se tornara educadora e acabara de se aposentar. Antônia, ela disse, encontrei algo que você precisa ver. Nos encontramos uma semana depois, em um café no centro de São Paulo. Luísa trazia uma pasta antiga com documentos amarelados pelo tempo. Eram os registros oficiais da sindicância contra o professor Augusto, finalmente liberados após o prazo legal de sigilo. Entre os documentos, havia algo que me deixou sem ar. Um histórico completo de sua carreira, revelando que, após ser demitido do sistema estadual de ensino em São Paulo, ele conseguiu emprego em escolas particulares de outras 2 cidades e, posteriormente, em outro estado. Até quando ele continuou? Perguntei, sentindo aquele antigo nó no estômago. Até 1982, Luísa respondeu, quando foi finalmente preso por abusar de 3 alunas em Belo Horizonte. Cumpriu apenas 2 anos de prisão e morreu em 1996. A notícia me abalou profundamente. Quantas vidas teriam sido afetadas ao longo daqueles anos? Quantas meninas enfrentaram sozinhas o que nós enfrentamos? O sistema que deveria protegê-las falhou repetidamente, permitindo que um predador simplesmente mudasse de cenário e continuasse suas ações. Durante semanas, não consegui parar de pensar nisso. Até que numa noite, enquanto ajudava minha neta mais velha com uma redação sobre figuras inspiradoras, tive uma epifania.
O passado não poderia ser mudado, mas o futuro ainda estava em construção. Em 2006, aos 64 anos, voltei à ativa. Com o apoio de Luísa, minha filha, de Luísa, minha antiga colega, e de diversas companheiras da rede de educadoras, fundamos o Instituto Maria Helena Duarte para Proteção e Dignidade na Educação. Maria Helena havia falecido no ano anterior, e este era nosso modo de honrar seu legado. O Instituto começou pequeno, funcionando na sala da minha casa. Nossa primeira iniciativa foi uma linha telefônica de apoio para educadoras e estudantes vítimas de assédio ou abuso. Em seguida, criamos grupos de acolhimento e orientação jurídica. Aos poucos, expandimos para oferecer formação em escolas e universidades sobre prevenção, identificação e enfrentamento de situações abusivas. Os anos seguintes foram de intenso trabalho e aprendizado contínuo. Em 2010, o Instituto já era reconhecido nacionalmente como referência no tema. Conseguimos parcerias com universidades, financiamento de fundações internacionais e o apoio de figuras públicas que amplificavam nossa mensagem. Em 2015, aos 73 anos, passei a presidência do Instituto para minha filha Luísa, mas continuei atuando como conselheira e porta-voz. Era inspirador ver uma nova geração assumindo essa luta, trazendo novas perspectivas e ferramentas. A internet, que inicialmente me assustava, se revelou uma poderosa aliada. Permitia alcançar lugares remotos, conectar pessoas isoladas, disseminar informação de forma rápida e acessível. Foi minha neta, Ana, filha de Luísa, quem primeiro sugeriu que eu contasse minha história em vídeo. Vó, pessoas da sua idade que passaram por coisas parecidas estão nas redes sociais hoje, ela argumentou. Elas precisam ouvir que não estão sozinhas, que nunca é tarde para buscar cura. Resistir inicialmente. Como sempre, o medo do julgamento, a vergonha que, mesmo após tantas décadas, ainda aparece em momentos inesperados. Mas então, pensei em Maria Helena, em sua coragem de me acolher naquele distante ano de 1958. Pensei nas centenas de mulheres que haviam compartilhado suas histórias comigo ao longo dos anos. E pensei nas que ainda não encontraram voz. É por elas, por vocês, que estou aqui hoje, aos 83 anos, compartilhando uma jornada que começou com dor, mas que se transformou em propósito. Que minha história sirva de testemunho de que as feridas podem cicatrizar, que é possível reconstruir a confiança, que nunca é tarde para buscar justiça e cura. O caminho é longo, sabemos disso. Mesmo hoje, em 2025, com todas as leis e políticas que conquistamos, o abuso de poder e a violência contra mulheres e meninas continuam. Mas não estamos mais isoladas. Somos uma rede, uma corrente, uma força coletiva que se expande a cada história compartilhada, a cada mão estendida, a cada silêncio quebrado. Se minha história tocou seu coração, peço que a compartilhe. Deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar outros relatos inspiradores como este. E se quiser entrar no grupo que tem relatos reais todos os dias de vovozinhas no WhatsApp, o link está na descrição deste vídeo. Esta vovó, de 83 anos, pode parecer antiquada, mas aprendeu a usar a tecnologia para continuar sua missão. Lembre-se sempre, sua história importa. Sua voz tem poder. E você, assim como eu descobri há tanto tempo, não está sozinha.